Olá, vamos dar continuidade ao nosso componente curricular, deficiência intelectual e síndrome de Down, dessa vez com a unidade 3, que finaliza essa nossa jornada. Eu sou a Probia, professora Ana Beatriz Araújo, espero que vocês estejam gostando, apreciando todas essas informações, esse conteúdo rico que traz para o professor um arcabouço, uma base para trabalhar com as nossas crianças e jovens em idade escolar com deficiência intelectual e com síndrome de Down. Hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento socioemocional na síndrome de Down, algumas comorbidades e a orientação à prática pedagógica. Finalmente aterrissamos no chão da sala de aula. Vamos começar? Primeiro, vamos falar sobre os aspectos do desenvolvimento socioemocional na síndrome de Down, continuando aquela linha de raciocínio que nós já tínhamos feito lá no começo, nas unidades 1 e 2. Precisamos falar sobre esse mito da eterna infância. Muita gente acha que conhece da síndrome de Down por ser uma condição de alta prevalência na nossa população. Mas é importante entendermos que existem alguns mitos, algumas questões que são passadas de geração a geração, pelo senso comum, sem uma reflexão maior, e que, inclusive, prejudicam o processo de inclusão das pessoas com síndrome de Down. Uma delas é o mito da eterna infância. Será que nossos jovens, adultos, idosos com síndrome de Down são eternas crianças? Sim, porque eles chegam até a terceira idade. A sobrevida das pessoas com síndrome de Down, com o desenvolvimento da ciência, da medicina e com a inclusão social e escolar, tem levado a níveis muito próximos da pessoa que tem um desenvolvimento típico. Existem idosos com síndrome de Down. Será que eles são eternas crianças? Essa visão é uma visão que precisa cair por terra. Por quê? Muita gente pensa que por conta do comprometimento intelectual associado à síndrome, esses indivíduos não entendem o que se passa ao seu redor, esses indivíduos não entendem as diferenças entre ser criança, ser adolescente e ser adulto. Isso não é verdade. Existe uma condição biológica, que é do ser humano, que faz com que eles passem por todas as etapas da vida. Paralelo a isso, a gente sabe que a genética não dá a última palavra, né? A gente tem que considerar o fator ambiental, a epigenética, que é a influência do ambiente sobre a genética, sobre a expressão gênica. Paralelo a isso, as pessoas com síndrome de Down, elas estão imersas na sociedade. Então, elas precisam de estímulos apropriados a cada faixa etária. Por isso a inclusão escolar também é tão importante. Família e educadores precisam favorecer nessa criança, desde muito cedo, a percepção de si, a percepção do outro, a construção da identidade, a internalização de regras e limites. E trazer para essa criança uma oferta de estímulos de acordo com a sua faixa etária. Isso vai fazer toda a diferença para que essa criança, à medida que ela for crescendo e se torne um pré-adolescente, um adolescente e um adulto, ela se veja, se perceba como tal e incorpore posturas, procedimentos, ações e pensamentos próprios à sua faixa etária, inclusive incorporando e construindo os próprios gostos, as suas preferências, de acordo com os modelos que ela tem, por exemplo, na escola e na família, de pessoas com a mesma idade, tá certo? Então, construir a identidade é algo que é, sim, possível para a pessoa com síndrome de Down, desde que lhe seja ofertado um ambiente propício, a orientação adequada e também considerando, claro, o nível de comprometimento intelectual que essa pessoa apresente. Ensinar regras e limites para a pessoa com síndrome de Down é favorecer a sua efetiva inclusão. Algumas vezes, a família, ou a escola, ou ambos, acabam reforçando comportamentos infantilizados, comportamentos indesejáveis, não por intencionalmente, explicitamente, mas porque não compreendem do que essa criança precisa e não compreendem de como deve ser a prática educativa com ela, para que ela aprenda, para que ela efetivamente incorpore noções e procedimentos apropriados à convivência social e escolar e também, consequentemente, às aprendizagens. Bom, vamos pensar um pouquinho no comprometimento cognitivo do nosso aluno com deficiência intelectual. Se a gente pressupõe que ele tem um comprometimento cognitivo, a gente sabe, né, que a deficiência intelectual é uma condição associada à síndrome de Down, então, vamos falar um pouquinho sobre como o comprometimento cognitivo impacta o nosso aluno e o que isso demanda. É importante a gente entender que existem as pessoas com deficiência intelectual sem síndrome de Down e existem as pessoas com síndrome de Down que têm a deficiência como uma das características inerentes à síndrome.
Então, quase a totalidade das pessoas com síndrome de Down vai ter a deficiência intelectual, dependente do nível de gravidade. Esse comprometimento vai demandar uma orientação clara, direta, instrucional. Então, o professor e a família, mas falando mais especificamente do professor, dentro do espaço escolar, ele precisa adaptar a sua linguagem, a sua orientação, as suas consignas ao nível de entendimento daquele aluno naquele momento, da sua vida escolar, da sua efetiva capacidade de compreensão. Essa orientação precisa ser numa linguagem simples, essa orientação pode ser lastreada, apoiada por um suporte visual. Muitas vezes a nossa criança, o nosso jovem em idade escolar vai precisar de modelos de conduta, seja o outro aluno, quando você faz uma dupla operativa, então você trabalha em pares ou você trabalha em equipe, seja o próprio professor que vem fornecer, ser modelo para que ele possa exercer a imitação daquela ação que precisa ser realizada, né? Então é muito importante que a gente entenda que esse trabalho tem que ser um trabalho feito com regularidade, com continuidade, daí a importância da construção de uma boa rotina com esse aluno, tá certo? É importante também a gente valorizar e investir no binômio escola-família. Por quê? Porque a educação da nossa criança, segundo Schwartzman, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros que nós temos na área da síndrome de Down e também na área do transtorno do espectro do autismo, ele diz que a educação da nossa criança é uma atividade complexa, que exige adaptações de ordem curricular e que requer cuidadoso acompanhamento de educadores e pais. Estão vendo como o binômio escola-família é fundamental para que essa criança, para que esse jovem da idade escolar se desenvolva mais e melhor? É preciso que professores e famílias atuem em parceria. E aí cabe sim à escola e ao professor, desde o início do ano, estabelecer as bases de uma relação de confiança mútua, de troca de informações e de efetiva parceria com essa família. E lá na frente vocês vão ver que tem um item específico falando sobre isso, sobre a importância da gente estabelecer práticas que favoreçam a essa família a compreensão do que essa criança ou jovem precisa e uma participação efetiva da família no processo educativo dessa criança. Só assim a gente vai conseguir melhores resultados de aprendizagem na escola. E aí, entre os diversos recursos, então a gente pode trabalhar com jogos cooperativos, a gente pode trabalhar com dinâmicas, brincadeiras em grupo, atividades, trabalhos, produções em grupo. O jogo se estabelece como um excelente recurso à aprendizagem. Por quê? Porque o jogo engaja, ele traz o nosso aluno para o centro do processo, ele favorece a manutenção da atenção, da concentração, o desejo de estar ali, então ele atua também na motivação. O jogo desafia, e aí é importante o professor selecionar um jogo que esteja dentro da capacidade de compreensão daquela criança, daquele aluno, daquele jovem. Ele desafia, ele traz essa perspectiva da superação para essa criança, para esse jovem em idade escolar. E o jogo ensina, o jogo educa. Através da experiência do jogo, em que eu interajo com o outro ou com outros, dentro de regras pré-estabelecidas que eu tenho que seguir e que o outro também tem que seguir para que a gente chegue, alcance um objetivo, através dessa dinâmica, o jogo ensina. E existem diversos conteúdos que podem ser utilizados, que podem ser trabalhados através do jogo. E quando a gente fala de jogo, a gente está falando de jogos corporais, de movimento, como movimento e música, de jogos de tabuleiro, de jogos convencionais, de jogos de adivinhação, de jogos de memória, de jogos que podem ser convencionais ou que podem ser construídos pelo professor incorporados ao seu planejamento, à sua prática diária. É preciso educar a nossa criança para reconhecer, compreender e gerenciar emoções. Isso é desenvolvimento socioemocional. Identificar e nomear o que eu estou sentindo, entender o porquê eu estou sentindo e saber lidar com o que eu estou sentindo. Para estabelecer relações saudáveis com os pares e com os profissionais, reconhecer papéis, exercer papéis de acordo com o que é demandado. Então, eu enquanto aluno, eu enquanto filho, eu enquanto colega, expressar empatia, ou seja, perceber
como o outro se sente, que isso é um desafio muito grande para as nossas crianças, mas é um desafio plenamente possível desde que nós saibamos em que ponto a criança está, onde nós queremos chegar com ela e o que fazer para sair do ponto A para o ponto B, né? E é importante também que nós eduquemos nossa criança para o brincar e para o trabalhar em equipe. Quando a gente vê duas crianças ou mais numa brincadeira, numa situação de brincadeira, quantas aprendizagens estão embutidas, são inerentes àquela experiência. Muitas vezes a nossa criança vai precisar de um apoio, de uma mediação para iniciar esse brincar, para compreender a função social do brinquedo, para lidar com esse compartilhar na brincadeira. E essa criança, para lidar com os conflitos decorrentes da relação com pares, seja numa brincadeira, seja numa atividade pedagógica em equipe. E nós, professores, como condutores do processo educativo, precisamos estar muito atentos a isso. A nossa mediação, ela assume um papel fundamental. Por quê? E aí eu vou me deter um pouquinho sobre essas questões que são tão importantes, que estão ligadas às funções executivas e também às demais habilidades que precisam ser demandadas para que a criança consiga evoluir nos processos de aprendizagem. Nossa criança com deficiência intelectual, criança ou jovem, nosso aluno com deficiência intelectual, ele, em geral, tende a ter uma dificuldade no controle inibitório, que é nessa capacidade de inibir a influência de alguns estímulos e selecionar e focar num estímulo específico para a aprendizagem. No caso, esse controle inibitório ele se revela em diferentes dimensões, seja na aprendizagem estrita, ou seja, para prestar atenção no professor, eu preciso inibir os outros distratores do ambiente, então é a caneta do coleguinha que caiu, é alguém que passou aqui do lado, é o carro que passou lá fora, que fez barulho, é aquele vulto que passou pela janela e que poderia estar chamando a minha atenção. Então, é muito difícil para a nossa criança, para o nosso aluno, inibir o comportamento diante dos distratores e focar no professor que está falando, no quadro à frente. Por isso que a gente vai precisar lançar mão de alguns recursos de estratégias que eu vou falar logo mais. A nossa criança ou nosso jovem também pode ter uma dificuldade na flexibilidade cognitiva, ou seja, o pensamento da nossa criança, ele tende a ser mais inflexível, ele tende a ser mais engessado, ele tende a ter uma certa rigidez. E para aprender é preciso maleabilidade, flexibilidade cognitiva. Então, nós vamos precisar trabalhar isso com o nosso aluno para que ele possa passar de um ponto para outro. Porque as crianças e jovens com síndrome de Down, e vocês vão perceber, a Probia percebeu isso ao longo da experiência educativa dela com as nossas crianças, que eles muitas vezes demoram para alcançar uma aprendizagem, mas quando eles aprendem a fazer uma coisa de uma forma, eles têm uma dificuldade de generalização, de transcender e de utilizar aquele aprendizado para solucionar problemas em diferentes contextos. Isso é pela dificuldade na flexibilidade cognitiva. É importante que a gente apoie os nossos alunos nesse processo. A dificuldade na memória de trabalho, então, principalmente na memória verbal. Então, muitas vezes você dá uma consigna para o aluno e o aluno não compreende, parece que ele nem ouviu a consigna. Você tem que falar de novo, repetir, usar uma linguagem mais simples, usar um suporte visual. Por quê? Porque a memória visual da pessoa com síndrome de Down, ela tende a ser bem melhor do que a memória verbal de curto prazo. Para que a gente possa fornecer esses apoios, para que a gente possa fornecer esses apoios, dar esse suporte, para que naquilo que o nosso aluno tem dificuldade, ele tenha algo que possa ajudá-lo a alcançar a efetiva aprendizagem. E a linguagem e comunicação, como nós vimos, a questão da linguagem, sobretudo da linguagem oral na nossa criança, na linguagem expressiva verbal na nossa criança, tende a ser um pouco prejudicada, principalmente na primeira infância. À medida que as crianças vão passando pelas estimulações, tanto das terapias, né, dos profissionais especializados, da fonoaudiologia, quanto da imersão na vida escolar e social, a tendência é que elas vão adquirindo mais habilidades na linguagem, habilidade de articulação da fala, ampliação de vocabulário, ampliação de repertório, e essa comunicação, pelo treino usual, acaba se tornando mais fluida. Então, é muito importante a gente atentar para cada um desses aspectos e mediar a aprendizagem da nossa criança para quê? Para que ela compreenda regras sociais,
para que ela consiga, a partir do que está sendo demandado e da compreensão do que está sendo demandado para ela, realizar procedimentos de acordo com as regras, e para que ela adote posturas compatíveis com a sua faixa etária e com o seu papel social. Lembra que eu falei? Ser filho, ser aluno, ser colega, são papéis sociais. Ser criança, ser adolescente, dentro do que é demandado em cada etapa da vida. Schwartzman fala da disparidade entre a efetiva capacidade cognitiva da criança e sua capacidade reativa. A gente espera que a criança reaja de acordo com o que a gente ensinou, de acordo com o que a sociedade demanda, mas a capacidade cognitiva rebaixada faz com que essa criança tenha uma dificuldade de reagir dentro do esperado. Então, é nesse sentido que a mediação do professor é fundamental para ajudar essa criança a compreender o contexto, a compreender como ela está se sentindo e a entender como ela deve agir a partir desses dois aspectos, dessas duas situações. Então, a gente já sabe que criança com síndrome de Down é criança, adolescente com síndrome de Down é adolescente, adulto é adulto, idoso é idoso, e que cada um vai precisar construir a sua personalidade e desempenhar os seus papéis de acordo com a sua faixa etária e também internalizando as regras de convivência social, tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre as comorbidades. Existem comorbidades que são mais frequentes na síndrome de Down, mas antes eu quero dizer do que é comorbidade. Comorbidade é a existência de duas situações concomitantemente. E essas situações precisam estar relacionadas entre si, precisa haver alguma relação entre elas. Na síndrome de Down, existe uma série de comorbidades que podem acontecer, e elas terão um impacto ao desenvolvimento e aprendizagem do nosso aluno. Existem as comorbidades clínicas, as comorbidades relacionadas às patologias mais conhecidas, como a gente já mencionou, as cardiopatias, as endocrinopatias, existem muitas situações que podem ocorrer, né, doenças associadas a essa condição da síndrome de Down, que podem estar relacionadas a essa situação da síndrome de Down, melhor dizendo. Mas existem também as comorbidades com condições do neurodesenvolvimento, e é sobre elas, mais especificamente sobre uma delas, que nós vamos nos debruçar. É importante para o professor entender das comorbidades clínicas por quê? Porque se a sua criança tem, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que é muito pouco falado, né, porque cardiopatia é sempre muito falado, mas vou dar exemplo de algo que é muito pouco falado e que tem uma importância imensa, né, se o professor não souber, para a qualidade de vida dessa criança e para a saúde dessa criança, que é a instabilidade de vértebra. Existe um percentual de crianças com síndrome de Down que tem a chamada instabilidade de vértebra, ou instabilidade atlantoaxial. É uma instabilidade nas vértebras, em geral, da cervical, da coluna cervical. Se essa criança apresenta essa instabilidade de vértebra, essa criança não pode, em hipótese nenhuma, fazer alguns movimentos específicos, algumas atividades motoras que demandem, por exemplo, muitas flexões ou rolamentos de cabeça. Sabe a cambalhota? Ela não pode fazer determinadas atividades. Por quê? Sob o risco dessa vértebra que está instável, se movimentar e comprometer a medula. Se o professor não sabe disso, se o educador infantil não sabe disso, se o recreador infantil não sabe disso, se o professor de educação física não sabe disso, como é que ele vai atuar com essa criança para que ela participe, sim, mas que ela tenha a sua saúde, a sua condição de saúde preservada? Existe um protocolo do Ministério da Saúde que é voltado à atenção à criança, à saúde da criança com síndrome de Down, desde o nascimento, nos primeiros 24 meses e ao longo da vida. Existe uma série de orientações que a família recebe do profissional de saúde para que acompanhe o desenvolvimento dessa criança e faça uma série de exames, entre eles esse exame para verificar se há uma possibilidade de instabilidade de vértebra. Se há uma boa relação, se o binômio escola-família está bem estabelecido, vocês concordam que essa informação vai chegar para o professor e para a escola? Vocês concordam que, de posse dessa informação, essa criança vai poder participar das atividades sem colocar em risco a sua saúde? Então, é muito importante que o professor entenda das condições que podem estar associadas à síndrome de Down. Se essa criança é uma criança cardiopata que ainda não fez cirurgia, que está fazendo acompanhamento, que pode apresentar, por exemplo, um arroxeamento de pontas de dedo, um arroxeamento de lábio, uma dificuldade respiratória a partir de esforço, é importante que o professor saiba disso. Por quê? Porque não vai submeter essa criança a um esforço acima do que ela pode suportar.
porque vai identificar caso essa criança apresente estes sinais, né? As pontinhas dos dedos geladas, arroxeados, arroxeamento de lábio, entre outras questões, para sinalizar e procurar o suporte clínico necessário, o suporte médico necessário, melhor dizendo, e sinalizar a família de pronto, com prontidão. Então, é muito importante que o professor esteja ciente de todos esses aspectos. Mas, em geral, as nossas crianças tendem a ter uma vivência escolar muito tranquila e muito enriquecedora. A professora Bia está mencionando porque é importante que o professor conheça e que ele investigue e que ele faça uma boa entrevista inicial com a família, hein? Já estou dando spoiler das questões da prática pedagógica. As comorbidades com condições do neurodesenvolvimento chamam muita atenção e precisam chamar a atenção do pedagógico. Por quê? Porque quando há comorbidades, como, por exemplo, um TDAH, quando há comorbidade com o TEA e com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e outras condições, essa criança vai ter alterações comportamentais e vai ter maiores dificuldades de responder aos estímulos pedagógicos se esses estímulos não forem intencionais e conscientes dessa condição. Porque o manejo precisa ser de acordo com a demanda, com a necessidade da criança. Então, a criança que tem só síndrome de Down, ela vai ter uma resposta aos estímulos pedagógicos voltados à síndrome de Down diferente da criança que tem a síndrome de Down associada com o autismo, por exemplo, certo? O TDAH, ele é menos frequente, vai até 15% das crianças e tende a aumentar na idade adulta. Os adultos com síndrome de Down tendem a ter uma prevalência maior de transtorno de déficit de atenção em relação às crianças. No caso do TEA, nós precisamos nos debruçar mais demoradamente. Por quê? Porque o transtorno do espectro do autismo, ele não tem uma prevalência maior só sobre a população geral. Ele tem uma prevalência maior, sim, na população com síndrome de Down. Existem diversos estudos, ainda poucos em relação à demanda, à necessidade de que se debruce mais sobre isso, que a comunidade científica se debruce mais sobre isso e que traga essa informação para o pedagógico, que apontam uma variação aí de 12% a 41% de prevalência do TEA na síndrome de Down. E isso é importante, isso é relevante, porque ter uma criança com síndrome de Down e TEA na sua sala de aula demanda que você tenha um manejo muito mais específico, demanda que você considere e avalie se aquela criança não está respondendo da forma como você espera aquilo que você planejou, porque ela não quer ou porque ela não consegue em função de uma condição orgânica, porque ela não está conseguindo, a sua prática não está conseguindo alcançá-la dentro do que ela precisa. Então, é importante a gente sinalizar. E o escopo comportamental de uma criança com síndrome de Down é diferente do escopo comportamental de uma criança com TEA. No caso da comorbidade do TEA e síndrome de Down, você vai perceber a presença de comportamentos e a ausência de outros comportamentos que não condizem com o esperado apenas para a síndrome de Down. As questões, os pontos que eu estou apontando aqui, gente, que eu estou trazendo aqui, não são para levantar suspeita diagnóstica, são para perceber que há sinais de alterações, conversar com a sua coordenação pedagógica, sinalizar à família para que a família investigue e para que a família compreenda de que há algo que precisa ser trabalhado nessa criança para que ela possa responder melhor. Porque isso não é do escopo do trabalho pedagógico, isso é do escopo do trabalho do médico, do profissional da saúde, tá certo? Então, se a sua criança evita contato visual ou não mantém contato visual com você, se a sua criança com síndrome de Down, né, apresenta estereotipias acentuadas. O que são estereotipias? São aqueles movimentos sem uma função aparente, mas que tem uma função regulatória, né, no transtorno do espectro do autismo, que surgem e se evidenciam e se intensificam, se tornando persistentes. Então, você pode ter uma criança que tem um flap, né, tem um movimento de mãos, crianças que dão pulinhos, crianças que dão gritinhos repetidamente, né, movimento de perna, um balançar de pernas. Estereotipia por si só é algo que qualquer pessoa pode ter, né? Então, tem gente que fica mexendo com os dedos, tem gente que fica batendo com o dedinho na mesa, tem gente que fica mordendo a caneta, tem gente que tem alguns comportamentos que se repetem e que não tem uma função social aparente, mas tem uma função regulatória para o indivíduo. Isso
se não prejudica, se não interfere nas relações, se não causa sofrimento, se não atrapalha a vivência da pessoa no cotidiano, não atrapalha o seu trabalho, as suas relações, está tudo bem. Mas no transtorno do espectro do autismo, as estereotipias, elas tendem a prejudicar a aprendizagem, o desenvolvimento, e algumas estereotipias podem até machucar, serem autolesivas para a pessoa com TEA. Então, é importante a gente observar se essas estereotipias acentuadas estão presentes na nossa criança com síndrome de Down, porque não é esperado que esteja. A ausência ou alterações na fala. A ausência de fala após 6 anos, na criança com síndrome de Down, não é nem um sinal de alerta, é um grito de alerta. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa criança com síndrome de Down tende a ter um atraso na aquisição e desenvolvimento da linguagem oral. Mas uma criança que até os 6 anos não aprendeu a falar nada, não consegue expressar verbalmente nada, a gente precisa investigar. Pode ser uma apraxia de fala, pode ser uma apraxia de fala relacionada ao autismo, né? Então é importante, né, descobrir, buscar razões para isso. A ausência de atenção compartilhada, diminuição do interesse por outras pessoas, ausência de imitação e de brincadeiras simbólicas e funcionais, compreender a função social do objeto é algo esperado na criança com síndrome de Down. Uma vez que ela vivencia experiências com aquele objeto, que essas experiências estão dentro da rotina, se repetem dentro da rotina familiar, social, escolar, ela vai compreender a função social dos objetos. No caso da pessoa com TEA, muitas vezes elas manipulam o objeto de forma não funcional, de forma não usual, e é importante a gente estar atento a isso. E os interesses restritos e repetitivos. Nesse caso, é importante, como eu já falei, sinalizar a sua coordenação pedagógica, registrar os eventos, a frequência e intensidade em que acontecem e sinalizar a família. Por quê? Porque para essa criança, o manejo pedagógico vai ser mais voltado à questão do transtorno do espectro do autismo, porque são sintomas que se sobrepõem, né, como em camadas aos sintomas da síndrome de Down. E aí nós vamos falar mais sobre prática pedagógica. Eu trouxe um fechamento aqui para vocês de aspectos que o professor precisa estar atento, aspectos da prática, para que ele possa, dentro da sua sala de aula, no seu cotidiano, na sua rotina escolar, favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com síndrome de Down. Vamos lá? Olhem que eu coloquei um título bem sugestivo, por uma inclusão efetiva, porque tem que acontecer da melhor maneira, e afetiva, porque nós estamos lidando com pessoas, somos pessoas lidando com pessoas. Vamos lá. Existem alguns pontos que são chamados pontos de atenção ao professor. É importante que desde o início do ano, desde a sua avaliação inicial do acolhimento à criança e à família, o professor esteja atento a algumas questões. Primeiro, o histórico familiar dessa criança, familiar, a sua vivência, a tudo que a criança viveu até ali, as experiências que a criança passou até ali, passou por uma escola anterior, como foram os anos iniciais dessa criança, como a família identifica a personalidade dessa criança, suas preferências, suas existências, e isso faz com que você tenha um arcabouço de informações iniciais para começar a se vincular a essa criança. O que essa criança gosta? Tem algum tema, algum personagem, alguma coisa específica que chama a atenção dessa criança, para que você possa acolher essa criança no ambiente educativo, no ambiente escolar, e trazer ela para perto de você e começar a se vincular a ela e ela a você, para que você possa começar a sua avaliação e fazer um trabalho pedagógico efetivo com ela, né? Dentro dessas questões que vêm aí das experiências prévias da criança, via a família, por isso que é importante a gente acolher e orientar a família desde o início, escutar e orientar a família desde o início, tem as questões de saúde importantes associadas à síndrome. Então, aqui a gente já estudou e já viu que tem algumas questões que são muito específicas que podem estar presentes na criança com síndrome de Down, no aluno com síndrome de Down. É importante saber se essas questões estão presentes nas suas crianças. Quais são as questões que o seu aluno apresenta relacionadas à saúde? Os pontos de atenção que você precisa conhecer e observar ao longo do seu trabalho educativo com ela. Observar também as barreiras comunicativas pelo atraso na linguagem. Então, quando a gente interage com o outro, e quando a gente interage com o outro para educá-lo, a gente precisa vencer essas barreiras dentro do possível, considerando a condição específica que o aluno se encontra. Naquele momento, como é que está a linguagem dessa criança? Como é que está a comunicação dessa criança? Melhor dizendo, falando num termo mais amplo. É uma criança que se comunica eminentemente por gestos, mas ela entende o que eu falo? Como é que eu vejo se ela entende? Ela realiza um procedimento que eu peço, ela responde com gestos, ela responde com ações, com expressões faciais. Essa criança
já pronuncia palavras soltas, essas palavras soltas são compreensíveis, mesmo com apoio gestual, ou ela pronuncia frases. A fala da criança com síndrome de Down, em função da hipotonia e dos outros fatores que a gente já mencionou aqui, ela tende a ser uma fala mais embolada, né? Aquela fala que parece que sobra a língua dentro da boca, né? Mas com o tempo e com a prática, você vai aprendendo a compreender essa criança e vai ajudando a criança a desenvolver estratégias comunicativas, porque a criança também simplifica o discurso, e isso é um ato cognitivo importante para que você entenda o que ela está querendo dizer. Então, isso é algo que a gente precisa, o professor precisa estar muito atento. E questões comportamentais, por dificuldades na regulação emocional e da conduta. Entre elas, a famosa birra. Gente, a gente já viu que a nossa criança ela tem dificuldades no controle inibitório. Podem ser dificuldades maiores ou menores. As crianças, cada criança é única, cada aluno é único. Mas é importante a gente entender que esses entraves no controle inibitório, eles também interferem no comportamento da criança no dia a dia. A nossa criança pode, sim, ter momentos de desregulação emocional, ter comportamentos disruptivos, em função não apenas da dificuldade do controle inibitório, mas da dificuldade de manejo dos adultos diante dessas situações. Porque somos nós, volto a dizer, os condutores do processo educativo. A birra é uma característica da infância. Crianças pequenas fazem birra. Por quê? Porque a birra é um momento de curto-circuito emocional, não foi à toa que eu coloquei esse cérebro aí, né? Todo banhado por diferentes cores, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que embota, que prejudica a capacidade de discernimento e de regulação do comportamento. No caso da criança com síndrome de Down, se ela já tem um cognitivo rebaixado, se ela já tem um comprometimento intelectual, essa birra tende a ser, claro, ainda maior do que na criança com desenvolvimento típico. Então, é comum se dizer que as crianças com síndrome de Down são mais birrentas, mas isso não significa que ela não vai aprender a se comportar de acordo com o que é esperado para a faixa etária. Pelo contrário, conhecendo dessa característica da criança, conhecendo do que ocasiona esse comportamento de birra, é importante que o professor lance mão de estratégias para favorecer a superação desse momento e a aquisição de comportamentos desejáveis. Porque todo comportamento, ele tem uma causa, algo que antecede, e ele tem uma consequência. Se você reforça o comportamento negativo, vou dar um exemplo. Um exemplo de como você pode. Se você reforça o comportamento negativo, vou dar um exemplo, você nunca vai conseguir superar. Ajudar a criança a superar esse comportamento indesejado. Então, a criança está no parque, ela não quer sair do parque, ela faz a birra. Ela senta no chão, ela chora, ela bate a mãozinha, ela não quer sair. Se nesse momento de desregulação emocional, você se debruça sobre ela e você fala e você reclama e você tenta tirar ela de qualquer forma, isso só vai fazer com que essa criança tenha combustível para que esse fogo, para que essa profusão emocional aumente. A criança não quer sair, a criança exerceu a birra, não precisa de plateia. Isso aqui é uma dica da prática, tá, gente? Tira a plateia da criança, tira o contexto, né? Então, outras crianças vão para a sala, solicitam o apoio de um outro profissional, ou você mesma fica e o profissional vai para a sala com a criança, vão para o lanche, enfim. Espera essa birra passar. Essa criança não vai voltar para o parque, porque você não vai permitir que ela volte, mas ela também não vai ser retirada à força para a sala de aula. Ela vai acalmar. No momento em que ela acalmar, e aí tem várias técnicas para isso, você pode fazer um desvio de foco, você pode apresentar uma outra coisa para a criança, você pode chamar uma outra pessoa para vir fazer a intervenção, porque quando você sai, aquela birra que era direcionada a você, perde a razão de ser e aquele outro profissional consegue conduzir a criança. Depois que essa criança tiver cessado esse momento de profusão, o vulcão emocional tiver estagnado, tiver acalmado, aí você vem e fala com ela. Não pode ser muito depois, porque senão essa memória que tem lapso, que tem prejuízo, não consegue associar o que você está falando ao que efetivamente aconteceu. Mas assim que ela conseguir acalmar, você chama a atenção dela para isso, que isso não pode. Instrução clara, direta e linguagem simples. E na próxima vez que ela for para o parque, antes de você falar com essa criança, antes de você ir com essa criança para o parque, você já vai falar:
para ela, olha, a gente vai para o parque, a gente vai ficar tantos minutos, e a prova vai avisar você que a gente vai sair, tá certo? E a gente vai vir para a sala fazer tal coisa, e aí você apresenta o que é que vai fazer. Por quê? Porque dá previsibilidade. Então, é muito importante que a gente lance mão dessas estratégias e que a gente se mantenha calmo, para a gente aprender a lidar com as situações, para que a criança também aprenda a lidar com as situações, entendendo que nós somos os adultos condutores do processo educativo, nós somos as pessoas centradas da relação, ela é só uma criança que tem muito a aprender e que vai aprender a partir da sua condução. E aí eu vou fazer aqui um compilado de aspectos ao desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva. Primeiro, você precisa inserir a sua criança ou seu jovem em idade escolar numa rotina estruturada. Estruturada sim, mas não engessada. Tem que ser uma rotina flexível, mas tem que ter rotina. Rotina confere previsibilidade, conforto emocional, ajuda no raciocínio lógico. É importante que a criança entenda o que é esperado dela. É importante que a criança passe por aquelas situações por repetidas vezes, em diferentes contextos, com um aumento progressivo de demanda, para que ela possa ir se organizando. A rotina é estruturante. A rotina ajuda a organizar o pensamento e ajuda a regular o emocional. Instrução clara, direta, em linguagem simples, com regras bem delimitadas. Existem coisas que podem ser negociadas, existem coisas que não podem ser negociadas. Então, é importante a gente deixar isso claro. Além disso, é importante que o professor tenha clareza quanto ao limite de tolerância de cada aluno com síndrome de Down às propostas. Então, às vezes, o professor coloca uma atividade para a criança fazer que tem 10 questões. O tempo de tolerância da criança é reduzido ainda. Então, por que você vai dar 10 questões se ela não vai conseguir lidar com aquela demanda excessiva? Diminui as questões, fraciona a proposta, oferece apoio. Então, tudo isso você vai aprendendo à medida que você observa a sua criança, conhece a sua criança, interage com esse aluno e vai avaliando e registrando esses dados. Qual é o limite de tolerância da criança? É uma atividade de 10 minutos, eu vou fazer uma atividade de 10 minutos. Ah, mas eu preciso fazer uma atividade que duraria 20, fraciona. Dá a primeira instrução, a criança realiza, dá o apoio necessário, dá uma pausa, faz a outra parte da tarefa. Planejamento individualizado, isso é importantíssimo, e de acordo com os objetivos definidos para o aluno em particular, em articulação com o que é esperado para o grupo. Quando você avalia o seu aluno público-alvo da educação especial, você vai elaborar um plano de ensino individualizado para ele. E a partir desse plano, você vai fazer os planejamentos individualizados para esse aluno. Você faz o plano macro, o planejamento macro da sala, e você coloca ali, às vezes você coloca um campo à parte, às vezes você faz um planejamento ali, paralelo, em que você traz daquilo que está sendo trabalhado no grupo, o que é específico para o seu aluno. Porque ele é um aluno da sala, ele vai ter acesso ao que é ofertado à sala, mas o nível de complexidade demandado é diferente para ele. Por quê? Porque ele é um aluno que tem síndrome de Down, que tem a deficiência intelectual, que está no estágio de aprendizagem e de desenvolvimento muito provavelmente diferente do resto da turma. Então, é importante que você faça isso. Não dissociado, em articulação ao que é esperado para o grupo. Isso é muito importante. E a adaptação de recursos, atividades e tempo. A criança ou o jovem em idade escolar com síndrome de Down, ele aprende junto com os outros, mas as atividades dele precisam ser adaptadas. É importante que a gente dê à criança essa possibilidade de se desenvolver efetivamente. Ele não precisa ser exposto na sua dificuldade. Pelo contrário, a gente vai simplificar, tirar a complexidade da tarefa, por quê? Porque ele ainda não alcança. Então, para ele, a tarefa vai ser mais simples, para ele pode ter um recurso de apoio que não tenha para os demais, por quê? Porque os demais não precisam, né? Então, é importante que você tenha essa clareza, que você transmita também essa clareza para todo o grupo. Inclusão não é dar a todos a mesma oportunidade, é equalizar, é equidade de oportunidades. As oportunidades, os recursos, os apoios são de acordo com o que o aluno precisa para estar naquele ambiente com todos, com benefícios de aprendizagem. E aí, dentro do comprometimento intelectual, como é que a gente transforma esse nó da aprendizagem em laço? Por quê? Porque a deficiência intelectual e a síndrome de Down, por cursar com a deficiência intelectual, impõe ao professor e à escola um desafio grande. Escola ensina. E como é que a gente ensina alunos que não aprendem da forma como a escola aprendeu historicamente a ensinar? Da forma como a escola se habituou historicamente a ensinar? Modificando a forma de ensinar, para que ela possa aprender. Isso é função principal da escola, ensinar.
Mas ninguém disse que tem que ensinar todos da mesma forma. Por quê? Porque cada indivíduo é único. Então, é importante a gente entender que para o aluno público-alvo da educação especial, que tem uma condição que curse com comprometimento intelectual, com a deficiência intelectual, o trabalho vai ser diferenciado. Diferenciado não é no sentido de fazer algo isolado, diferenciado no sentido de trazer aquilo que é específico para ele, mas dentro do que está sendo feito para o grupo. Então, precisa ter uma boa avaliação inicial, precisa ter o envolvimento da família, precisa elaborar o PEI, que é o plano de ensino individualizado do aluno, precisa que esse grupo tenha uma rotina estruturada e esse aluno seja inserido nessa rotina estruturada, porque a rotina não beneficia só o aluno com a deficiência, beneficia o grupo como um todo. Tem uma ênfase a recursos visuais, porque a criança com síndrome de Down, o jovem com síndrome de Down, ele tem uma memória visual mais desenvolvida do que a memória verbal, do que a memória auditiva. Então, é importante você trabalhar com recursos visuais, suportes visuais. Até na construção da rotina, você pode colocar uma rotina visual para esse aluno, que o que os outros já internalizaram, ele vai precisar internalizar, e essa rotina visual vai dar esse apoio, vai fornecer esse suporte. Utilizar materiais concretos, manipuláveis, materiais de apoio à contagem, à quantificação, materiais de apoio à leitura e escrita. Então, trabalhar com letras móveis, sílabas móveis, palavras móveis, dentro de um planejamento organizado, faz muito efeito, tem muito resultado. Consignas claras. Então, você precisa que as suas consignas sejam numa linguagem simples. Você precisa, se necessário, lançar mão de um apoio visual. Você precisa fornecer modelo, porque ele precisa entender o que é demandado dele, o que é que está pedindo que ele faça. Se ele não tem essa compreensão inicial, todo o resto fica prejudicado. Então, é importante a gente investir nessa primeira etapa, compreender o que está sendo pedido. Recursos adaptados às demandas do seu aluno. Então, de nada adianta você fornecer uma pauta ampliada se a demanda dele não é pauta ampliada, né? Então, palavras móveis, se ele ainda precisa de sílabas ou letras móveis. Então, a gente precisa, né, adaptar o recurso à real demanda do seu aluno. Antecipação, lembra do exemplo que eu dei da birra? No próximo dia, quando for levar para o parque, antecipe. Isso serve para tudo. Quando a gente organiza a rotina no quadro com nossos alunos, a gente está dando o quê? Antecipação. Olha, primeiro horário a gente vai ter isso, depois a gente vai fazer aquilo, aqui vai vir o intervalo, depois do intervalo, se a gente tiver dado conta disso e disso, a gente vai fazer isso, não é? Então, a gente também precisa antecipar para o nosso aluno, e a antecipação para o nosso aluno geralmente é verbal e com suporte visual. Atividades dentro da zona de desenvolvimento proximal do seu aluno. Essa ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, nunca fez tanto sentido quanto para a educação inclusiva, né? Todos os alunos com deficiência precisam de desafios compatíveis com o momento da aprendizagem que ele está, com o ponto da escalada desse Everest que ele está. Então, a gente precisa fornecer desafios possíveis, não desafios inalcançáveis ou desafios fáceis demais, que vão tornar a atividade desinteressante para qualquer aluno, sobretudo para o nosso aluno com síndrome de Down. Acolhimento, escuta e orientação à família. Gente, isso é fundamental. Escola, família e rede de apoio. Eis o tripé que faz com que os nossos alunos com síndrome de Down e com deficiência intelectual se desenvolvam e aprendam dentro das suas possibilidades, das suas capacidades, ofertando a melhor estimulação para eles. Quando a escola, família e rede de apoio atuam em sintonia, a tendência é que o nosso aluno se desenvolva muito mais, que ele aprenda mais e que ele tenha uma vida escolar feliz, bem-sucedida, que vai deixar boas lembranças e que vai deixar habilidades e competências consolidadas para a vida adulta. Isso é muito importante, tá certo? E para terminar, eu quero deixar essa frase para vocês. Cada aluno é um sujeito único e irreplicável. A Bia sempre diz isso, né? É um ser humano em construção, esperando por você. Portanto, faça a sua parte. Eu espero que vocês tenham apreciado toda essa jornada de conhecimento voltada à compreensão das demandas e do potencial do seu aluno com deficiência intelectual, do seu aluno com síndrome de Down. Espero que você aplique esse conhecimento na sua prática diária, com os seus alunos reais, no contexto real, no chão da sala de aula, que é onde a aprendizagem efetivamente acontece. Um abraço fraterno e até a próxima.